sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre distribuição normal. Já quero começar esse papo lembrando para vocês que esse daqui vai ser um dos tópicos mais importantes que a gente vai ver nessa matéria. Então, se você está cansado de estudar, dá uma paradinha, bebe uma água, relaxa um pouco e volta aqui, porque eu preciso da sua total atenção durante essa aula, tá bom? Esse vídeo pode ser um pouquinho longo, mas não desista, fica comigo até o fim, que eu prometo que as coisas vão ficar mais claras. Para começar esse papo sobre distribuição normal, vamos supor que a gente tenha uma variável aleatória x que represente o peso em gramas de recém-nascidos. Como a gente está falando de peso, a gente pode ter várias casas decimais, é mais conveniente a gente falar então que o x vai ser uma variável aleatória contínua, ok? Aí imagina pra gente que pra gente analisar esses pesos, a gente pegue 100 recém-nascidos e calcula o peso deles, e analisa o peso deles. A primeira análise que a gente faz é colocar esses pesos num gráfico, dessa forma aqui, ó. A gente divide os pesos em intervalos de 500 gramas, faz barrinhas para representar a quantidade de recém-nascidos com esse peso dentro desse intervalo. Então, aqui, entre 1.500 e 2.000 gramas, a gente tem 10 recém-nascidos. Entre 2.000 e 2.500, a gente tem 30 recém-nascidos. E assim por diante. Mas aí, imagina que a gente quer diminuir esse intervalo, que a gente quer fazer intervalos menores de peso. Aí, a gente faria algo desse tipo aqui. Aí, agora, ó, repara, nossos intervalos são menores do que 500. E aí, nosso gráfico está começando a ter essa carinha aqui meio engraçada. Imagina se eu quero diminuir ainda mais esse intervalo. Aí eu faço um negócio assim, ó. Tá reparando o que está acontecendo? O nosso gráfico estava assim quebradinho, aí foi ficando um pouquinho menos quebrado. Agora ele já está quase com esse aspecto aqui de curva, com esse formato de sino. Então, isso está acontecendo justamente porque esses dados aqui, desses pesos dos recém-nascidos, eles seguem uma distribuição normal. Vamos ver melhor o que é esse cara, então, agora que a gente já descobriu, que a gente sabe o que é, sabe como é que é a cara do gráfico dele, mas não sabe como lidar com ela na prática. Vamos lá ver, ó. A distribuição normal vai ser essas distribuições de probabilidade com essa cara aqui, ó. O nosso gráfico de probabilidade vai ter esse formatinho de sino, bonitinho, e vai ser centrado num valor aqui que a gente está chamando de μ. Que valor é esse? Vai ser um dos parâmetros da nossa distribuição normal, ó. Toda vez que a gente tiver uma variável aleatória x que segue uma distribuição normal, essa aqui que é a notação que a gente vai usar. E esses dois caras aqui dentro dos parênteses vão ser os parâmetros da nossa distribuição. O μ, que eu acabei de falar, que é esse valor aqui que vai estar no centro da nossa curva, e o sigma ao quadrado, que vai ser o valor que está relacionado com a largura da nossa curva. Mas quem são esses caras? O μ nada mais é que a nossa média, então a nossa esperança de uma variável aleatória x que segue uma normal, nada mais é que o próprio parâmetro μ dela, ok? E a variância vai ser esse sigma ao quadrado aqui. E, em consequência, também a gente vai saber que o desvio padrão vai ser o sigma sem o quadrado, certo? Que é só a gente tirar a raiz quadrada desse cara aqui. Então, toda distribuição normal vai estar centrada aqui no valor μ, que é a nossa média, e conforme a gente vai se afastando da média, ela vai diminuindo o tamanhozinho da curva, e essa largura aqui dessa diminuição vai estar relacionada com a nossa variância. Então, para variâncias maiores, essa largura vai ser maior, e para variâncias menores, essa largura vai ser menor, ok? Então, vamos retomar aqui as principais características da distribuição normal. Vai ser uma curvazinha simétrica, a cara dela, que vai ter esse formato de sino, que também é chamado de curva gaussiana. Ela vai estar sempre centrada na média μ, e a largura dela vai estar relacionada com a variância sigma quadrado, ok? Então, agora que a gente já entendeu mais ou menos as características da normal, vamos ver a nossa função de densidade e função de distribuição acumulada. A função de densidade nada mais é que esse sinozinho que eu já venho desenhando. Às vezes ele sai um pouquinho maior, um pouquinho mais achatado, mas não tem problema. Aqui finge que está tudo igual, que o negócio aqui é na mão, é na base da arte mesmo, manual. Então, a nossa função de densidade, ela vai ter essa carinha aqui, como eu já tinha desenhado, desse jeitinho que eu já tinha comentado, com a média no meio, a variância aqui definindo a largura. E como qualquer outra função de distribuição de probabilidade, a área embaixo dessa curva toda aqui tem que ser igual a 1, ok?
Então, agora que a gente está olhando para essa curva com esse eixo y aqui, que é a função de densidade, a gente pode parar para pensar um pouquinho nos valores de probabilidade da função normal também. Olha aqui, quando a gente está na média e vai subindo, a gente chega no ponto mais alto da nossa curva. E esse ponto mais alto, se a gente for ver onde que ele bate no eixo y, vai ser justamente o ponto mais alto que a gente vai ter aqui o maior valor de probabilidade, certo? Porque está batendo no ponto mais alto do eixo y, que é justamente a função de densidade, que dá para a gente valores de probabilidade. O que isso significa? Que quando a gente estiver analisando uma variável aleatória normal, a probabilidade dessa variável ter o valor da média é a maior do que todos os outros valores. Então, a probabilidade de uma VA normal ter um valorzinho igual a μ é muito alta, que é o valor mais alto que ela tem, e conforme a gente vai se afastando, a probabilidade dela ter esses valores aqui da periferia, ó, vai diminuindo, ok? E a função de distribuição acumulada, ela vai ter essa carinha aqui, ó. Ela vai começar no 0 e terminar no 1, como todas que a gente vê, e ela vai subir com essa curvinha aqui engraçada de cobrinha, ok? Ok, então agora que a gente já entendeu mais ou menos aí as características, a cara dos gráficos, a pergunta que não quer calar é como que a gente vai calcular as probabilidades de uma distribuição normal. O que a gente normalmente faz é o quê? A gente conhece a função de densidade dela, né, a expressão da função de densidade, e integra para os valores que a gente está interessado. Então, vamos ver a nossa função de densidade. Pam, 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 pam. Não gostou da cara dela? Pois é, eu também não gosto. Essa função de densidade é super bizarra. Olha aqui, cadê o nosso x? O nosso x está aqui em cima. Para calcular, então, valores de probabilidade da normal, a gente tem que integrar esse bagulho horroroso aqui. Olha só, as boas notícias são que, não senhores e senhoras, a gente não vai precisar integrar essa função. Ela é muito feia e a vida está aí para facilitar. Os matemáticos estudaram muito para facilitar a nossa vida. Então, pode esquecer essa função aqui. Eu só trouxe para a gente ficar assustado, mas receber boas notícias. Por quê? Porque vai existir uma forma da gente facilitar a nossa vida. A gente não vai precisar usar essa função. E, na verdade, os cálculos de probabilidade da normal vão ser muito menos calculadora e muito mais pesquisas e análises de tabelas. Vamos dar uma olhada. Antes da gente ver isso, a gente tem que falar da normal padrão, para aí a gente entrar nesse assunto de tabela. A normal padrão, ela vai ser uma curva especial da distribuição normal. Como assim? Ó? A gente já viu que a curva da normal ela depende da média, que é o valor central, e da variância sigma ao quadrado, que está relacionada com a largura dela. Então, isso significa que a gente tem infinitas curvas, certo? Porque essa média poderia ter qualquer valor e essa variância também. Então, para qualquer combinação de valor diferente, a gente vai ter uma curva diferente. Então, a normal padrão nada mais vai ser que uma curva com valores especiais. Olha só, quando uma curva tiver média igual a 0, ou seja, ela está centrada no 0 e variância igual a 1, a gente vai chamar ela de uma curva normal padrão. E aí, toda vez que a gente tiver uma variável aleatória que segue uma distribuição normal com esses parâmetros aqui, a gente geralmente vai representar ela pela letra z, ok? Então, a gente vai ter uma variável z que vai seguir uma distribuição normal padrão. Por quê? Porque tem média 0 e variância igual a 1. Tá bom, mas qual que vai ser o diferencial dessa curva? Por que a gente está falando sobre ela? Por causa disso aqui, ó. A gente vai conhecer todos os valores de probabilidade de uma normal padrão. Como assim conhecer valores? A gente vai ter que gravar, vai ter que decorar vários valores? Não, agora que a gente vai entrar no papo de tabela, ó, que eu já tinha lançado antes. Olha só, a gente viu que a gente vai ter uma variável que segue uma normal padrão, a gente vai representá-la dessa formazinha aqui. E aí, toda vez que a gente quiser calcular a probabilidade dessa variável z ser menor ou igual a um valor qualquer, um zzinho qualquer, a gente vai poder consultar uma tabela. Que tabela é essa? Eu trouxe ela aqui, ó. Vai ser essa tabela aqui. Aí agora você pode já falar comigo, ai Carol, a minha tabela que a minha universidade usa, que o meu professor usa, é diferente, tem valores diferentes. Não tem problema, isso daqui são aproximações, tem tabelas diferentes, mas no final você pode usar, que o seu professor usa da mesma forma que eu vou usar essa daqui, a gente vai ver que elas funcionam da mesma forma, tá bom? Tá, entendi que eu vou na tabela, mas como é que eu vou achar algum valor aqui nessa tabela, que eu só tô vendo um monte de número que não significa nada pra mim? Vamos ver isso agora, olha só. Vamos ver o primeiro exemplo. Se a gente quisesse a probabilidade de um z ser menor ou igual a 0,21, o que a gente ia fazer?
Essa tabela, gente, ela vai ter essa primeira coluna aqui e essa primeira linha aqui, que vão ser os nossos parâmetros, ou seja, vão ser os valores que a gente vai buscar, um aqui e outro aqui. Depois que a gente achou os dois valores que a gente quer, a gente vai cruzar eles dois na tabela e achar o valor da probabilidade pedida. Mas quais que vão ser os valores que a gente vai procurar aqui e que a gente vai procurar aqui? Na primeira coluna, a gente vai procurar a casa inteira do nosso Zzinho e a primeira casa decimal do nosso Zzinho. Então, aqui no nosso caso, ó, a casa inteira é o 0, vírgula, primeira casa decimal é o 2. Então, a gente vai procurar o 0,2 aqui, ó, que já está aqui na nossa cara, ok? E para essa primeira linha, o que a gente vai fazer então? Na primeira linha, a gente vai procurar a segunda casa decimal, que no nosso caso aqui é o 1. Mas só o 1 importa, então a gente vai procurar só o 0,01. Não importa o que tiver antes aqui. Por quê? O que tiver antes, a gente vai procurar na coluna. Para esse último algarismozinho aqui, a gente só procura na linha. Então, vai ser esse 0,01. Cruza esse cara com esse cara. Esse daqui é o nosso valor de probabilidade. Vamos escrever ele. Então, cadê? Aqui, ó. 0,5832. Ok? Vamos ver outro exemplo, então. Se a gente quisesse a probabilidade do Z ser menor ou igual a 2,34. Então, agora, nessa primeira coluna, a gente vai procurar o 2 e o vírgula 3, certo? Inteiro e primeira decimal. Então, vamos lá no 2,3. Achamos, tá aqui. E agora, na primeira linha, a gente procura a segunda casa decimal, que é o 0,04, certo? Para o 0,04, a gente vai achar esse cara aqui e cruzou com ele aqui. Então, vai ser o 0,9904, certo? Então, um último exemplo só para a gente ficar craque. Probabilidade de Z ser menor ou igual a 3. Menor ou igual a 3, a gente tem que procurar aqui o 3,0, certo? 3,0 tá aqui embaixo, ó. Achei ele. E lá na primeira coluna, o que a gente vai procurar? Na primeira coluna, a gente não precisa procurar nada. Por quê? Porque não tem segunda casa decimal. Então, na verdade, quem vai entrar aqui, ó, é esse 0,00 mesmo. Ou seja, é a nossa primeira coluna aqui, achando o valor de 3. A nossa probabilidade é o 0,9987. Ok? Então, agora que a gente já aprendeu a usar essa tabela, vamos a algumas considerações, ó. A gente vai usar bastante essa notação aqui. A gente escrever que a probabilidade de Zzinho ser menor do que... de Zzão, desculpa, ser menor ou igual que um Zzinho é a mesma coisa que a gente escrever isso daqui, ó. Então, se você fizer um exercício aí e ver essa notação, Φ, né, que é uma letrinha grega, e um Zzinho dentro, isso aqui é a mesma coisa que dizer isso, ok? E como a gente está falando de uma VA contínua, a probabilidade do Z ser menor ou igual a um valor é igual à probabilidade do Z ser menor do que esse valor. A gente já viu que em VA contínua falar sobre é igual não faz muito sentido, ok? Então isso daqui vale a mesma coisa, não precisa encrencar muito com esse menor ou igual. Então vamos testar isso daí que a gente está vendo melhor, ó. Entendi como calcular as probabilidades. Aliás, antes da gente testar, a gente tem que responder essa pergunta, né? Que é para isso que a gente veio aqui. A gente entendeu como é que calcula a probabilidade da normal padrão, que vai ter tudo aí nessa tabela, mas como que a gente vai calcular a probabilidade das outras infinitas curvas? Para fazer isso daí, a gente vai fazer um processinho, ó, chamado padronização. Vai ser uma técnica que a gente vai usar para transformar qualquer curva em uma normal padrão. Então, por meio dessa técnica, qualquer variável que segue uma distribuição normal vai poder virar uma distribuição que segue uma normal padrão e aí a gente consultar os valores na tabela. Olha só, a gente vai ter uma VAX que segue uma distribuição normal com uma média e um sigma ao quadrado qualquer e ela vai virar uma VAZ com média 0 e sigma 1. Como é que a gente faz isso? Com essa substituiçãozinha aqui, ó. Opa. Essa substituiçãozinha aqui. A gente vai falar que o Z vai ser igual a essa VAX menos a média dela dividido pelo desvio padrão dela, que é a raiz quadrada desse cara que vai estar aqui dentro, ok? Vamos ver isso melhor então? Agora sim a gente vai resolver um exemplozinho para ver que a gente está aprendendo tudo. Olha só. As notas de uma turma de Probest têm média igual a 8 e variância igual a 0,81. Sabendo que essas notas seguem um modelo normal, qual a probabilidade de um aluno ter tirado no máximo nota 9? Ok, vamos começar aí criando uma VA.
aqui eu vou chamar ela de x, e ela vai representar essas notas aí que a gente está tentando analisar. A gente sabe que essa VAX segue uma distribuição normal com média 8 e variância 0,81, isso aqui foi dado pra gente. E aí, a questão que é o quê? Ó? A probabilidade de um aluno ter tirado no máximo nota 9, ou seja, a nota x tem que ser no máximo 9, mesma coisa que falar, menor ou igual a 9, certo? Beleza, mas isso daqui é uma distribuição normal, então o que a gente vai fazer? A gente vai padronizar, porque a gente não vai usar aquela função feiosa de densidade, a gente vai usar essa substituiçãozinha aqui para facilitar a nossa vida. Como é que ela vai funcionar então? Para o nosso x virar um z, a gente vai ter que diminuir a média e dividir pelo desvio padrão. Vamos fazer isso então. A gente quer a probabilidade do x menos a média, que é 8, dividido pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada desse valor aqui, que vale 0,9. Então, menor ou igual. E o que a gente vai escrever aqui? Olha, como a gente subtraiu a média e dividiu pelo desvio padrão de um lado, para a gente manter essa equação aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa do outro, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente repete o 9, vai subtrair a média e dividir pelo desvio padrão também. Isso aqui é 0, tá parecendo um 6. Pronto, agora tá certinho. Beleza, então a gente tirou a média e dividiu pelo desvio padrão. A gente acabou de ver que quando a gente faz isso, isso tudo aqui vai valer z. Então, a gente pode reescrever isso daqui como z menor ou igual. E fazendo essa continha aqui, a gente descobre que isso vale 1,25, ok? Então, olha aqui que formatinho bonito que a gente já chegou. É justamente o formato das probabilidades que tem na nossa tabela da normal padrão. Ó, a gente tem um menor ou igual a 1,25. Então, a gente pode pegar a nossa tabela, procurar. Aqui a gente tem 1,2, né, como a casa inteira e a primeira decimal, então a gente vai no 1,2 aqui. E para a segunda decimal é o 0,05, então vou chegar um pouquinho para cá para a gente achar ele. Aqui o 0,05, então a gente vai cruzar esse valor com esse valor aqui, que dá para a gente então 0,8944, ok? Então agora que a gente já entendeu melhor como que usa essa tabela, como que ela cai num exemplo, a pergunta que pode vir agora é: como que a gente vai trabalhar com essa tabela sempre? Por quê? Porque a gente está sempre lidando aqui com probabilidades acumuladas. Ó. A gente está vendo sempre isso daqui. A gente está consultando a tabela quando a gente quer a probabilidade do z ser menor do que um zzinho, que é a mesma coisa, ó, que toda a área embaixo da curva até um certo valor zzinho, que vai ser o valor que está dentro aqui da nossa probabilidade. Mas nem sempre a pergunta vai ser uma probabilidade desse tipo, certo? Pode ser que seja maior que, pode ser que esse zzinho seja um valor negativo, porque aqui na tabela a gente só tem valores positivos. Então, a gente tem que observar como seriam para todos esses casos, ok? Vamos lá ver, ó. Primeiro caso. Se a gente quisesse a probabilidade do z ser maior do que um zzinho. Se a gente quisesse isso, a gente vai fazer o que a gente sempre fez em probabilidade. A gente vai trabalhar com a probabilidade complementar. Então, a gente vai falar que essa probabilidade do z ser maior que um zzinho é igual a 1 menos a probabilidade do z ser menor do que um zzinho. Aí, desse formatinho aqui, ó, já é aquela probabilidade acumulada até um certo ponto. A gente já pode procurar na tabela, ok? Vamos ver, então, para outros casos especiais aí, que não são de probabilidades acumuladas bonitinhas, diretas, para a gente ver na tabela. Se z fosse negativo, eu acabei de falar que nossos zzinhos aqui da tabela são todos positivos, ou pelo menos para a maioria das tabelas. Pode ser que para a sua tabela tenha valor de zzinho negativo, mas normalmente não tem. Se tiver, você olha diretamente sem problemas. Se não tiver, você vai seguir esse passo a passo que eu vou mostrar agora. Se fosse um zzinho negativo, na normal padrão, isso seria tipo isso daqui, né? A gente sabe que a normal padrão está centrada na média 0, e aí um zzinho negativo estaria então para a esquerda. Como a nossa curva da normal é simétrica, a gente sabe que todo menos z vai ter um mais z do outro lado, né? A gente vai ter um menos 2 e um 2, um menos 4 e um 4, e assim por diante. Então, esse menos z ele vai ter um mais z correspondente desse lado aqui. E como essa curva é simétrica, essa distância aqui do 0 ao menos z é igual a do 0 ao mais z, ok? E aí, ó, se a gente quisesse isso daqui, a probabilidade do z ser maior do que menos z.
Olhando para a curva, qual que seria essa área? A gente quer um Z maior do que menos Z, então seria essa área toda aqui, certo? Ok, como é que a gente calcula isso então? Olha, eu acabei de falar que essa curva é simétrica, então você concorda comigo que essa área aqui que eu pintei vai ter que valer a mesma coisa que essa área daqui, ó? Certo? Tudo que for maior do que menos Z tem que ser igual a tudo que for menor do que mais Z, por causa dessa simetria. Então, essa probabilidade aqui nada mais é que a probabilidade do Z ser menor do que o Zzinho positivo, certo? Essa área aqui em verde tem que ser igual à área em vermelho por causa da simetria da curva. Mas e se não fosse maior que? Se fosse assim, ó, menor que um menos Zzinho. Se fosse um menor que um menos Zzinho, a área que a gente já está querendo é justamente essa daqui, certo? Menor que um Zzinho. E essa área daqui vai ser igual ao quê? Pela simetria, a gente também sabe que ela tem que ser igual a essa areazinha daqui, certo? E essa areazinha daqui é o quê? É a probabilidade do Z ser maior que um Zzinho positivo. Mas quando está maior, não fica legal para a gente olhar na tabela, certo? Porque geralmente, nossa tabela tem valores acumulados até um certo Z. A gente tem que escrever, então, com esse sinal. Mas a gente viu que quando está com sinal de maior que, é só a gente usar a probabilidade complementar. Então, a gente faz 1 menos Z, probabilidade de Z, ser menor do que o Zzinho, ok? Então, aqui a gente já poderia olhar na tabela e aqui também. Então, quando tiver um Zzinho negativo, ó, o que a gente vai ter que fazer? A gente tira o sinal de negativo e inverte o sinal de menor ou maior que, ok? Beleza, então a gente já viu também como é que soluciona Zzinho negativo. Agora, alguns outros casos especiais para a gente encerrar isso daqui logo, porque esse vídeo está longo, ó. Se a gente quisesse a probabilidade de Z estar entre dois números, como é que a gente faria isso, ó? Você concorda comigo que olhando para o gráfico, essa probabilidade seria justamente essa área aqui, entre esses dois números? E essa área aqui nada mais é que essa área aqui toda, até o 0,4, menos essa área aqui toda, até o 0,2, que só sobraria esse cantinho aqui, ó, que é justamente o que a gente está querendo. E esse cara aqui e esse cara aqui, a gente pode escrever como probabilidade de Z ser menor que 0,4 e de Z ser menor do que 0,2. Então, olhando essas duas na tabela, a gente pode subtrair os valores e achar o que está sendo pedido, ok? E para o caso de módulo, se a gente quisesse módulo de Z maior do que um 0,5, por exemplo. O módulo seria isso daqui, concorda comigo? Ó, independente do sinal, a gente quer valores em módulo maior do que 0,5. Então, para cá vai ter o 0,6, 0,7, para cá também. Como é que a gente representa essas duas áreas aqui, ó? Você concorda comigo, olhando só para uma área, por exemplo, que essa área daqui é a complementar dessa área daqui? Então, se a gente está falando de complementar, é só a gente fazer 1 menos ela, que a gente vai ter essa areazinha, certo? Mas a gente tem dois biquinhos duas pontinhas desse jeito. Então, vai ser 2 vezes essa complementar daqui. Ou seja, 2 vezes 1 menos Z menor do que 0,5, ok? Então, agora que a gente já viu todos os casos especiais, vamos finalizar essa aula que eu não aguento mais ouvir sua voz, Carol, com um exemplozinho, ó, um pouquinho diferente do que a gente já viu. Se x segue uma distribuição normal com média 20 e variância 25, qual o valor de b, sabendo que a probabilidade de x ser maior do que b é igual a 0,40? Olha só, as coisas mudaram agora. Geralmente a gente conhece esse valor e quer descobrir esse valor, mas aqui é o contrário. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, em qualquer questão de distribuição normal, a gente vai padronizar. Então, para padronizar, o que a gente faz? Esse x ele vira z quando a gente mantém o sinal, e aqui a gente faz o quê? A gente tem que subtrair o valor da média, certo? Vou até trazer aqui de volta a relação para ninguém se esquecer. Subtrai o valor da média e divide pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada desse cara, ou seja, 5, certo? Aqui eu já escrevi direto z, mas a gente fez essas operações aqui dos dois lados da inequação, por isso que virou z, ok? Então, isso daqui a gente sabe que tem que ser igual a 0,4, ok?
que a gente faz agora? A gente vai ter que pegar a tabela e procurar. Aliás, olha aqui, já ia cometer o erro que a gente nunca pode cometer. Primeira coisa é olhar o sinal dessa probabilidade. Reparou que aqui ela está com maior que? Então, para olhar na tabela, antes de tudo, a gente tem que garantir que isso daqui está como menor que, já que é assim que a nossa tabela está orientada normalmente. Então, para isso daqui ficar igual a menor que, o que a gente faz? A gente trabalha com a complementar dela, ou seja, 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que B menos 20 dividido por 5, ok? Isso daqui é igual a 0,4. Se a gente passar esse 1 para lá, multiplicar os dois lados por menos 1 para ficar bonitinho, nossa probabilidade isolada e positiva, a gente ficaria com isso aqui, ó, dividido por 5, igual a 0,6, ok? Então agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que pegar a tabela e procurar qual que é o Zzinho que tem probabilidade 0,6 de acontecer. Essa daqui é a notação que a gente normalmente vai usar. A probabilidade no índicezinho e a gente quer achar qual é o Z correspondente. Então, a gente vai ter que olhar na tabela os valores de probabilidade. Como que a gente acha os valores de probabilidade? São justamente os valores que estão aqui no corpo da tabela, ó. Então, a gente vai procurar o 0,6. Não achou o valor certinho? Não tem problema. A gente vai no mais próximo possível, ó. Nesse caso aqui, é o 0,5987. Aí a gente vai achar o Z correspondente. É o 0,25, certo? Então, 0,25 vai ser igual ao nosso Zzinho. Então, a gente sabe que esse Zzinho aqui, ele tem que ser igual ao que está aqui dentro, certo? Porque se a gente procurasse a probabilidade do Z ser menor que esse cara, a gente acharia o 0,6 que a gente quer. Então, a gente tem que igualar esse Zzinho a tudo que está aqui dentro. Agora, a gente pode isolar o B e descobrir que ele vale 21,25. É isso, galera. O papo foi longo, mas tinha que ser, não tem como fugir dessa aula. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito e eu quero que você teste muito agora esses conhecimentos de normal nos exercícios, ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!